E se eu te dissesse que o Jiraiya só conseguiu tantas informações sobre a Katsuki porque o próprio Itachi era o informante dele? Hoje vamos falar de uma teoria antiga de Naruto que pouca gente comenta hoje em dia, a de que o Itachi era o informante do Jiraiya dentro da Katsuki. E é estranho isso não ser mais popular, porque se for verdade, muda completamente a forma como a gente vê a história. E no final, eu vou mostrar um detalhe que conecta o Jiraiya e o Itachi de um jeito que quase ninguém percebeu, mas só depois de você deixar o like no vídeo, beleza? Bora continuar. Muita gente olha para essa teoria e só fala, faz sentido ou não faz, mas eu encontrei algumas coisas que deixam isso bem mais interessante. Para mim, são detalhes que podem decidir se ela é real ou não. Então, primeiro eu vou mostrar os fatos e depois vou dar a minha opinião. Para começar, a gente precisa entender qual era o papel do Itachi e o papel do Jiraiya como espiões, porque é aí que as coisas podem se cruzar. A relação de Itachi com a Vila da Folha foi contada 3 vezes no mangá. A primeira, quando Obito revelou a verdade para o Sasuke depois da morte do Itachi. A segunda vez, quando o próprio Itachi falou com o Sasuke, pouco antes da sua ligação com Edo Tensei ser quebrada. E a terceira, quando Hiruzen explicou tudo para o Sasuke, quando Orochimaru trouxe os Hokages de volta. Mas tem um detalhe importante, dessas 3 versões, a do Hiruzen deixa claro que o Itachi era um espião vigiando a Katsuki para proteger a Folha. Mesmo assim, nunca vimos uma prova clara de que o Itachi realmente passou informações para Konoha. Já o Jiraiya é praticamente o oposto do Itachi nesse ponto, porque no anime fica claro que ele buscava informações sobre a Katsuki e também sobre o Orochimaru. Em um flashback, ele até fala pro Kakashi o que sabia da Katsuki, mas admite que era pouca coisa e que só descobriu porque estava de olho no Orochimaru. No fim da parte 1, ele chega a dizer pro Naruto que enquanto pesquisava sobre o Orochimaru, suas fontes de confiança trouxeram informações sobre a Katsuki. Mas mesmo quando Naruto pergunta quem eram essas fontes, ele nunca revela, só diz que eles não iriam mais atrás dele por pelo menos 3 ou 4 anos. Mais tarde, antes da luta contra o Pain, ele desconfia que Madara estava por trás do ataque da Nove Caudas, mas achava que isso era apenas um pressentimento. Em outros momentos, também comenta que conseguiu informações, mas nunca explica direito de onde elas vieram. Quando a gente olha para o trabalho dos dois, fica claro que não sabemos quase nada sobre como eles realmente atuavam. O Jiraiya, a gente vê conseguindo informações o tempo todo, mas ele nunca explica exatamente como. Já o Itachi é ainda mais misterioso. Mesmo com o Hiruzen dizendo que ele era um espião, não existe nenhuma prova de que ele realmente mandava relatórios para Konoha. Tanto que nem o próprio Hiruzen, quando estava vivo, nem o Danzo comentam em nenhum momento que o Itachi fosse infiltrado na Katsuki. Já o Jiraiya sim, aparece várias vezes com informações para Konoha, porque isso se encaixa no título do seu trabalho. Então, se a gente for olhar só pelos fatos básicos, não dá para dizer que essa teoria é sólida. Parece mais uma daquelas ideias que a galera gosta, justamente porque os dois eram espiões. Muitos podem pensar que essa teoria não tem muito peso, mas quando eu parei e comecei a comparar a cronologia das ações do Itachi com as do Jiraiya, encontrei várias pistas que fazem sentido. Vamos voltar lá na parte 1, quando o Itachi e o Kisame invadiram a Vila da Folha. Esse é o mesmo período em que acontece aquele flashback do Kakashi conversando com o Jiraiya antes da final do exército
exame Chunin falando sobre a Katsuki. Naquele momento, o Jiraiya só sabia algumas coisas bem básicas, que Orochimaru tinha entrado e saído da organização, que eram 9 membros renegados e que eles sempre andavam em duplas. Mas tem um detalhe curioso, ele já sabia que o Itachi era um dos membros, e isso chama atenção, porque entre 9 integrantes possíveis, ele já sabia justamente do Itachi, mas não sabia do Kisame, que era parceiro dele em todas as missões. Nem mesmo o motivo da saída do Orochimaru ele sabia explicar. Isso pode indicar duas coisas: ou o Itachi vazava informações direto para Konoha, ou ele mesmo deixou de propósito algumas pistas para o Jiraiya descobrir que ele estava lá dentro da Katsuki. Na conversa, Jiraiya especula que a Katsuki queria 9 caudas, mas sem provas. Depois, na luta contra o Kakashi, Itachi diz que estava atrás do legado do quarto Hokage. Isso faz o Kakashi ligar os pontos e perceber que o alvo era o Naruto. Ele até comenta que sabia sobre eles. Esse é o único momento em que o Itachi realmente deixa escapar informações sobre a Katsuki, e ainda assim de forma indireta. Pulando para o fim da parte 1, acontece algo curioso. Jiraiya descobre que a Katsuki só iria atrás do Naruto depois de 3 ou 4 anos. E o detalhe é que ele descobre isso muito rápido. Pensa comigo, logo depois da invasão do Itachi e do Kisame, o Jiraiya e o Naruto estavam na busca pela Tsunade. Durante essa jornada, eles tiveram um breve encontro com a dupla. Depois disso, eles estavam ocupados em achar e convencer a futura Hokage. Não havia espaço para investigações profundas sobre a Katsuki. Quando encontra a Tsunade, ele praticamente só aparece em cena ao lado dela ou preocupado com sua situação, até o confronto final contra Orochimaru. Só depois de tudo isso, ele retorna para a vila, e é justamente aí que surge a sua primeira oportunidade real de investigar a Katsuki. Mesmo assim, em questão de dias, o Jiraiya já tinha descoberto que a organização ficaria inativa por anos. Ou seja, a rapidez com que ele conseguiu essa informação é no mínimo intrigante. Quando a Tsunade volta para a vila, é ela quem desperta o Sasuke. Naquela mesma noite, ele decide fugir. A missão de resgate acontece no dia seguinte, ainda durante o dia. Nesse meio tempo, Naruto acaba no hospital. Descobrimos isso quando o Ino fala com a Sakura, e ela encontra o Naruto ainda desacordado. No dia seguinte, Naruto acorda. Pouco depois, Jiraiya aparece para visitá-lo no hospital. O ponto curioso é que não sabemos exatamente quanto tempo passou até esse encontro, mas pelo estado do Naruto, não parece ter sido mais que alguns dias, uma semana no máximo. E mesmo nesse intervalo curto, o Jiraiya já tinha voltado a investigar a Katsuki e descoberto algo enorme, que a organização só agiria dali a 3 anos. Na boa, ele conseguiu uma grande informação bem rápido, mas esse não é o ponto principal de evidência. As coincidências ficam ainda mais evidentes quando olhamos para as mortes dos dois em seus arcos finais. O Jiraiya, de repente, descobre uma informação crucial justamente na mesma época em que parte dessa informação só poderia ter vindo do Itachi. É estranho que, no exato momento em que o Itachi planeja sua morte contra o Sasuke, o Jiraiya descubra que o líder da Akatsuki está na Vila da Chuva. Até então, na parte 2, ele não tinha revelado nada de novo sobre a organização, apenas sabia lá na parte 1 que eles começavam a se mobilizar. Por isso, eu acho curioso que o Jiraiya consiga essa descoberta justamente no mesmo período que o Itachi morre. Pode-se dizer que o Itachi poderia ter passado mais informações para o Jiraiya, mas na prática, ele não sabia muito além do que o Jiraiya já sabia. O Itachi conhecia o modo de operação da Katsuki e o objetivo de capturar todas as bestas com cauda. Jiraiya tinha esse mesmo conhecimento, e a única novidade seria a base
base da organização na Vila da Chuva. No fim, após a morte do Itachi, Jiraiya acabou sabendo praticamente tudo que ele sabia, inclusive a ideia de que o Tobi era Madara. O Itachi contou para o Naruto que Madara estava por trás do ataque da Nove Caudas e do massacre do clã Uchiha, e isso não era só uma mentira. Mesmo reanimado na guerra, ele continuava chamando Obito de Madara. O estranho é que Jiraiya também concluiu que Madara atacou a vila, algo que ninguém mais acreditava naquele momento. Na época, só Jiraiya, Itachi e Pain pensavam que Madara ainda estava vivo. Até os próprios membros da Akatsuki foram enganados por Tobi. Kisame, por exemplo, acreditava totalmente na farsa, mesmo tendo visto Obito de perto. Então, se o Jiraiya não tinha espiões infiltrados, a única forma de ter descoberto isso foi por Itachi. O Jiraiya dizia que sua conclusão era só um palpite ou intuição, mas ele usava esse mesmo discurso em várias situações, onde no fim estava certo. Parece na cara que o Itachi tenha sido a fonte. A evidência fica ainda mais clara na reunião dos Kages. Danzo foi o primeiro a declarar publicamente que o Madara liderava Akatsuki, mas de forma diferente do Jiraiya. Enquanto Jiraiya dizia ser uma suposição, Danzo falava com certeza absoluta. Detalhe importante, Danzo disse ter uma única fonte, e essa fonte só poderia ser o Itachi, já que ele confiava nele e já o usava como informante. Ou seja, é bem provável que Itachi tenha contado a Danzo sobre o Madara, assim como provavelmente contou a Jiraiya sobre a localização de Pain e a identidade de Tobi pouco antes de morrer. O ponto é simples, se o Itachi provavelmente informou o Danzo, por que não faria o mesmo com o Jiraiya? Isso vale para todas as evidências citadas. Não há motivo para ele não repassar de forma indireta as informações que ele enviava para a Folha. Agora, eu não acredito que o Jiraiya soubesse do massacre do clã Uchiha. Alguns podem até usar isso para argumentar contra a ideia de Itachi como informante, dizendo que se o Jiraiya não sabia, então não recebia informações dele. Outros podem até pensar o contrário, que se o Itachi fosse realmente informante, então o Jiraiya teria conhecimento do massacre. Mas não é bem assim. O próprio Obito disse que apenas os anciãos sabiam a verdade, e não existe nenhuma evidência de que o Jiraiya soubesse. Isso não elimina a possibilidade do Itachi ter sido seu informante, só mostra que ele poderia ter passado informações pro Jiraiya de forma indireta, enquanto com o Danzo era algo direto. Ele poderia, por exemplo, deixar caçadores de recompensa vazarem detalhes da Akatsuki, ou até permitir que mensagens fossem interceptadas por Jiraiya. De um jeito ou de outro, há sinais demais de que o Itachi deixava informações chegarem até ele de propósito. Resumindo, quando o Jiraiya soube da Akatsuki, o único membro que ele nomeou foi o Itachi, mesmo havendo outros 8. Sua investigação começou justamente após enfrentar o Itachi, e só anos depois ele entendeu os planos do grupo. Na parte 2, ele não revela nada de novo, até descobrir de repente que o líder estava na Vila da Chuva, coincidindo com o momento em que o Itachi sabia que o Sasuke iria atrás dele, e no mesmo dia em que ele morreu. Logo depois, o Jiraiya também passa a acreditar que Madara atacou Konoha, algo que só o Itachi e talvez o Pain pensavam na época, e que sabemos ter sido dito a Danzo por Itachi. Ou seja, sempre que o Jiraiya aprendia algo sobre a Akatsuki, há indícios
indícios do Itachi por trás. Outro ponto, as outras grandes nações sabiam pouquíssimo sobre Akatsuki. Na reunião dos Kages, o que vimos foi confusão e especulação. O Gaara perdido, Raikage misturando informação e boato, o Tsuchikage supondo que Akatsuki começou na névoa e a Mizukage achando que Akatsuki controlava o Hyagura. No fim, todos não sabiam praticamente nada. A única exceção é o Danzo, que tinha o Itachi como fonte. Como Jiraiya sabia tanto, mas até que 4 nações inteiras. Ele era um grande espião? Sim, mas isso parece mais do que coincidência. Agora, pra gente poder encerrar, tudo indica que o Itachi foi a fonte de Danzo sobre Akatsuki. Sempre que o Itachi estava em cena, o Jiraiya aprendia algo novo. E quando Danzo começou a acreditar que Madara ainda estava vivo, o Jiraiya também chegou à mesma conclusão. Naquele momento, só o Itachi poderia ter vazado essa informação. Eu concordo totalmente com a teoria de que ele passava informações para o Jiraiya, mesmo que de forma indireta. Contra-argumentos existem. O Jiraiya poderia ter descoberto essas coisas por conta própria, até por rumores ou até investigando o Danzo e a raiz. Seu último conselho para Tsunade acabou sendo justamente para ela tomar cuidado com a fundação, o que sugere que ele estava de olho neles. Assim, é possível que ele tenha chegado às informações de Itachi espionando Danzo, mas é improvável que Danzo tivesse compartilhado qualquer detalhe com a Tsunade ou com o próprio Jiraiya, já que ele desprezava ambos. Ah, e existe outra teoria alternativa, a de que Orochimaru e Kabuto foram os responsáveis por passar essas informações para o Jiraiya. Eles tinham acesso e motivo para isso, especialmente no arco da Ponte Tente, quando disseram que não matariam ninjas da Folha para que continuasse enfrentando Akatsuki. Nesse caso, faria sentido o Jiraiya ter acesso às informações deles, mas o problema é que a linha do tempo não bate. Na primeira metade da parte 2, quando Orochimaru poderia ter repassado algo, o Jiraiya não descobriu nada de novo. Além disso, isso não explicaria como ele concluiu que Madara estava vivo, já que nem Orochimaru nem Kabuto acreditavam nisso. Então, embora possível, essa teoria é bem mais fraca. A ideia de que o Itachi foi a fonte segue sendo a mais consistente. No fim, seja indireto ou não, a verdade é que cada passo do Jiraiya atrás da Akatsuki carrega a sombra do Itachi. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like para fortalecer. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se quiser fortalecer ainda mais, dá para virar membro também. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, tamo junto e até a próxima!